Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula sobre o tipo de dados e hoje a gente vai falar sobre o tipo caractere. Muitas vezes a gente quer realizar processamento de texto, trabalhar com letras do alfabeto, símbolos de pontuação, dentre outros. E para esses tipos de dados, a linguagem C tem por padrão o tipo caractere. Os tipos caractere na linguagem C também é representado como números inteiros. E isso nos dá algumas facilidades específicas. Basicamente, tudo que a gente aprendeu para números inteiros pode ser aplicado para o tipo caractere. A variável que armazena o tipo caractere são chamadas de char. Eu vou colocar aqui char. Eu já deixei aqui na estrutura, né, do código, em código padrão que eu disse, bibliotecas, função main, return. Tá. É o tipo char. O tipo char é o tipo de caractere. Então, ele é como se fosse um tipo int menor, como se fosse um short, como se fosse um short int, certo? Então, ele é uma variável que ele possui 1 byte. Então, ele vai ter 1 byte, isto é, ele vai ter 8 bits. E então, ele vai conseguir representar até 256 símbolos diferentes. Esses símbolos são o quê? São do menos 128 até o 127? São do 0 ao 255? Depende do que você quer. Então, como eu disse, ele funciona como um inteiro. Então, ele vai poder fazer vários tipos de representação. Basicamente, o tipo char ele vai do 0 ao 255, certo? Que são 256 símbolos diferentes. Ok. Normalmente, esses símbolos que a gente usa, normalmente quando a gente está programando, a gente usa a correspondência entre símbolos e números que é dado pela tabela ASCII. Então, que é dado pela tabela ASCII. Certo? American Standard Code for Information Interchange. Então, a tabela ASCII ele dá pra gente... ele faz pra gente essa correspondência entre símbolo e número. Ela basicamente do 0 até o 127 são letras do alfabeto inglês. Para sinais de pontuação e os sinais de pontuação mais comum, como por exemplo o número 65, ele representa o nosso A maiúsculo. E ele vai em sequência. O número 66 representa nosso B e assim sucessivamente, certo? Tem a tabela que a gente pode procurar depois. A gente pode ver ela. E como é que a gente declara uma variável? Por exemplo, eu quero declarar uma letra. Declaro desse jeito. Essa letra é uma variável que possui 1 byte. Eu posso inicializar tanto na declaração como fazer uma atribuição aqui embaixo. Por exemplo, se eu quero que essa letra seja a letra A, eu não posso fazer só assim. Por quê? Se eu fizer só assim, esse A aqui seria uma variável. O compilador ia tentar ver isso como uma variável. Se eu compilar o código, ele vai dizer que eu não salvei, né? Certo. Tá vendo como o errado às vezes dá certo estando errado? Coloquei A, ele vai dizer que o A não foi declarado. Por que o A não foi declarado? Porque se você ver, esse A aqui cumpre todas as regras que eu disse para vocês que uma variável tem que ter. Ele começa com um caractere, uma letra do alfabeto. Então ele é uma variável. Mas eu não queria a variável A, eu queria a letra A. Então quando eu quero uma letra A, em C eu coloco aspas simples. E aspas simples, não aspa dupla. Aspa dupla é outra coisa que a gente vai ver lá na frente. Aspas simples determina um caractere. Um caractere, certo? Então a letra A vai ficar aqui. Como eu disse para vocês, o caractere, o char, ele funciona como um inteiro normal. Então, se eu imprimir isso daí... Até agora a gente só aprendeu a imprimir com... A gente só aprendeu a imprimir com inteiro, né? Então, ele é um char pequeno. Ele é um inteiro pequeno. Então, vou colocar HD. Poderia colocar HHD, eu acho. Testo já para ver. Letra. Eu vou colocar HH, porque seria o short. Vamos ver se dá certo.
Ok? Vamos ver se meu compilador reconhece isso. Não, meu compilador não reconhece. Então vou colocar só um H. Faltou ponto e vírgula. Não, tá aqui o ponto e vírgula. Certo. Vou conferir aqui de novo se meu compilador reconhece ou não. Eu tinha colocado. Reconhece. Então o problema era o ponto e vírgula, não era aqui. Esse HH vem de short int, certo? Então vamos ver aqui. Se eu colocar saída, a letra é igual a 65. O que é isso? Eu já tinha dado spoiler para vocês, né? Dizendo que na tabela ASCII o A correspondia ao número 65. Por que ele imprimiu esse número? Porque basicamente o SHA, a variável, ela guarda o quê? Ela possui uma memória, então ela possui uma célula de memória e ela tem um valor lá dentro. O computador ele vai guardar lá dentro uma representação binária. Esse binário lá de dentro vai representar um número. E a tabela ASCII faz uma correspondência entre esse número e um caractere. Então, ele vai pegar o número que está lá e vai transformar para um caractere se eu mandar imprimir ele como um caractere. Mas não foi isso que eu fiz. Eu mandei imprimir ele como um número. Se eu mandar imprimir ele como um número e tem um número guardado lá dentro, ele imprime esse número. Por isso que ele imprimiu aqui o 65. Se eu quisesse imprimir um caractere, eu não disse a vocês ainda como é que imprime um caractere. Então, como é que faço isso? Seria a letra C, seria o %C, caractere. Então, caractere, na verdade, é o %C. Então, se eu imprimir aqui usando o %C, vocês vão ver que ele vai imprimir a letra A. Tá vendo? Então, a letra é essa e o código dela vai ser o quê? Paciente HHD. Vou colocar aqui letra de novo. Lembra que para cada identificador desse eu tenho que ter uma variável aqui. É a mesma variável, mas ela vai imprimir duas coisas diferentes. Por que ela vai imprimir duas coisas diferentes? Relembrando, porque aqui eu estou mandando imprimir um caractere e aqui eu estou mandando imprimir o número correspondente a esse caractere. Tudo bem? Vamos ver. Então, letra A, código 65. Eu disse que todas as operações com inteiro também a gente poderia fazer sobre caractere, né? A gente pode fazer soma, por exemplo. Então, eu poderia dizer que letra vai ser igual a letra mais 1. Se eu disser aqui que letra vai ser igual a letra mais 1, o que é que ele vai imprimir aqui? Vou colocar aqui mais 1 só para a gente ter a noção, certo? Que é diferente do de cima. O que é que ele vai imprimir aqui embaixo? Apostas. O ruim é que vocês não podem interagir, né? Assim, mas vamos lá. Vamos ver aqui o que é que ele vai imprimir. Vamos rodar e a gente vê. Ele imprimiu B e ele imprimiu 66. Por que ele imprimiu B e ele imprimiu 66? Eu também já tinha dado spoiler no começo, quando eu disse que o A era 65 e isso aqui vinha em sequência. Então, 65, 66, 67, A, B, C e assim sucessivamente. O interessante é que eu posso fazer isso daqui. Poderia também colocar aqui outra letra. Vou colocar aqui outra letra. Eu mando vocês fazerem de um jeito e coloco a variável do outro jeito, né? Outra letra. Quero copiar. Colar aqui. Colar aqui. Certo? Aí aqui eu posso tirar outra. Vou deixar a letra também. Vou deixar igual tá ali no primeiro, para ficar bonitinho um embaixo do outro, certo? Vocês entendem que são duas coisas diferentes. Vamos lá, vamos ver o que é que está imprimindo. Não era para ser outra letra, né? O que eu queria fazer era letra mais 1. Certo? Por isso que ele imprimiu errado aqui, porque essa variável não tinha nada dentro dela. Na verdade, ela tinha alguma coisa, ela tinha um código 1 lá dentro, mas o código 1 não era nada imprimível aqui. Por isso que ele não imprimiu nada aqui. Então,
Isso aqui mostra uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês. Quando a gente inicializa uma variável, ela vem com lixo, ela vem com o valor que está lá na memória. A célula de memória possui algum valor lá dentro. Não necessariamente um valor válido, mas possui algum valor lá dentro, né? Por exemplo, essa daqui possuía o valor 1 lá dentro. Por isso que, na verdade, possuía o valor 0. Por isso que, quando eu somei 0 mais 1, deu o valor 1. Agora, na tabela ASCII, esse valor 1 ele não colocou nada. Mas não era isso que a gente queria fazer. A gente queria pegar o valor da letra A, somar mais 1 e colocar isso em outra letra. Se eu fizer isso, o que é que ele vai fazer? Letra A, letra B. Tudo bem? Poderia fazer também, ó, outra letra vai ser igual a 66. Se eu fizer isso aqui, e agora eu colocar aqui outra vez. Outra letra, vamos lá. Vamos acompanhar o código comigo antes de eu rodar. Declarei aqui outra letra. Declarei essa letra como sendo A e a outra letra como sendo 66. Disse que esta letra essa aqui não mudei nada, né? Aqui embaixo. Outra letra vai ser igual a outra letra mais 1. E aqui eu mandei imprimir o paciente C e aqui eu mandei imprimir o número correspondente ao código que está na variável outra letra. Certo? O que é que ele vai imprimir aqui embaixo? Tentem responder antes de ver eu executando, para vocês verem se vocês acertariam ou errariam. Certo? Vamos ver. O que é que vocês acham? Será se ele vai imprimir A? Será se ele vai imprimir B? Será se ele vai imprimir C? Ele imprimiu C. Por que ele imprimiu C? Por que deu certo, professor? Porque não era para ter dado um erro, não. Porque ó, eu declarei um char e aqui eu coloquei um número. Lembrando, de novo, para a gente não esquecer isso. Na hora que eu declaro o char, a gente vai trabalhar ele como sendo um caractere, mas ele tem as mesmas características dos inteiros. E a tabela ASCII faz a correspondência entre o caractere e o inteiro. Então eu posso colocar dessa forma também sem nenhum problema. É bem pior eu colocar assim, né? Porque eu tenho que saber a tabela decorada. Não preciso saber a tabela decorada. Aqui eu já conheço a letra, fica mais fácil eu colocar assim. Mas eu estou colocando dessa forma para vocês verem que é possível, para vocês verem que dá certo. Tudo bem? Tá. E se eu quisesse ler do teclado? Se eu quisesse... Vou pegar aqui. Eu quero ler do teclado. Scanf. Vou usar o scanf também. E aqui eu coloco o identificador que eu quero. Então, vou colocar aqui %C e endereço de letra. Tudo bem? E vou deixar outra letra igual tá ali. Outra letra mais 1. Tudo bem? Se eu colocar aqui vai dar certo? Provavelmente sim. Eu quero digitar uma letra do teclado. Por exemplo, vou digitar a letra A, minúsculo. Então, o A minúsculo corresponde ao código 97 e o B minúsculo corresponde ao código 98, né? Que eu peguei a letra A e somei mais 1. Certo? Não devo fazer isso. Tá, essa é a forma de eu ler um caractere. Mas aqui tem uma coisa que, quando a gente faz scanf com caractere, às vezes começa a dar uns erros chatos que a gente não entende por quê. Mas é porque tudo é um caractere. Um enter é um caractere, um espaço é um caractere. Então, tudo isso são caracteres. Então, se entre um scanf e outro eu não tiver lido tudo, eu tiver no meu buffer, na minha fila de leitura, tiver ficado algum espaço, o próximo scanf que eu colocar, ele vai acabar lendo esse espaço e não vai querer colocar o que a gente quer. Não vai ler o que a gente quer. Então, normalmente, é melhor a gente colocar um espaço aqui entre aspa e o %. Certo? Por quê? Quando a gente coloca esse espaço, a gente lê o próximo caractere, que não é o caractere de espaçamento. Então, vai funcionar do mesmo jeito. A nossa primeiro já tinha funcionado também, né? Mas vocês vão se lembrar disso em outros momentos. Vou colocar o Y. O Y e o Z é o 122, certo? O Y é o 121, o Z é o 122. Tudo bem, pessoal? Tá. Ainda falando sobre esses tipos, tanto inteiro como caractere, tem uma coisa que é o sinal.
tipo, o caractere, né, o SHA, ele representa esses números do 0 ao 255, ou ele poderia representar do menos 128 ao 127. Quando que ele representa um, quando é que ele representa outro? O inteiro também, eu disse que ele sempre representava do menos ao mais. Por padrão, sim, porque normalmente quando a gente declara o inteiro com um sinal. E até o que a gente está mais acostumado. A gente sabe que inteiros têm sinal. Mas na minha aplicação, eu só precisar trabalhar com inteiros sem sinal. Só precisar trabalhar com inteiros positivos. Eu posso desconsiderar o sinal. E na hora que eu desconsidero o sinal, eu consigo representar o dobro de coisas. Então eu consigo representar um número 2 vezes maior o número que eu estava representando. Então existe a forma da gente fazer isso. A gente faz isso usando o símbolo unsigned. Então se eu coloco isso aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu coloco unsigned SHA, agora eu consigo representar de 0 a 255. O char normal, ou signed char, ele vai de menos 128 até 127. Isso aqui eu posso usar para todos. Consigo usar também para o int, para o long int, para o long int. Então, quando eu coloco esse unsigned na frente, ele significa que eu vou ter o dobro de representação, porque ele não vai tratar números negativos. Por exemplo, o short int, né, que é o que a gente tinha feito lá. A gente tinha visto que o short int conseguia representar, se eu não estou enganado, é menos 32.000 e um quebrado. Vou colocar aqui 000, né, até 32.000. A gente sabe que não é 000, mas eu não lembro de cabeça agora. Então, se no lugar disso eu fizer, na verdade isso aqui é o short int. Se eu fizer o unsigned short int, agora eu consigo dobrar minha representação. Consigo representar 64. Na verdade, 64 aqui, mas só 64. Do 0 até 64.000. Então eu dobrei minha representatividade. Certo? E os identificadores. Os identificadores, a gente viu que o SHA, trabalhando com inteiro, né? Ele é o %d, HHD. Isso aqui com sinal. Vou colocar aqui. Fica mais fácil de ver. Com sinal, ele é o HHD, ou HHI. E sem sinal, ele é o HHU. Certo? O int normal. O int normal, por padrão, ele já é signed, certo? Então ele já é signed. Ele, por padrão, a gente lê ele com %d ou %i, né? E se ele for, a gente lê ele com %u. Então a mesma coisa. Se for short int, vai ser unsigned, vai ser %hd. Se for long int, %ld. E long %lld. Tudo bem, pessoal? Tá. Vamos continuar aqui logo e vamos ver o outro tipo de dado. Vamos ver os tipos de dado de ponto flutuante, que são os números reais, são os números fracionários. Então, além de número inteiro, a linguagem C também permite a gente trabalhar com o domínio dos números reais. Basicamente, a gente tem 3 números fracionários, que a gente chama de ponto flutuante. São o float, o double e o long double. Certo? Então, float, double e long double. Qual é a diferença? O float tem uma precisão baixa, uma baixa magnitude, e o double tem uma alta magnitude e o double uma altíssima magnitude. Para a gente ter ideia do que eles gastam, né? O float possui 4 bytes, o double possui 8 bytes e o long double possui 10 bytes.
Aqui a representabilidade ela é ligeiramente diferente do que eu falei para vocês. Aqui a gente tem uma mantisa e uma expoente que a gente faz esse cálculo. Não vou vir ao caso, eu não vou mostrar exatamente como é que a gente faz essa representação, como é que ele fica representado em baixo nível. Vocês vão ver isso em arquitetura de computadores, tudo bem? Não vem ao caso eu mostrar agora, mas só para a gente ter uma noção aqui da magnitude, números de float, a gente consegue representar o 3,4 vezes 10 elevado a 38. Então, aqui do positivo ao negativo. Vou fazer direito, né? Até este número. A gente consegue representar aqui no double de 1,7 mais ou menos, 1,7 até 10 elevado 3008 até 1,7 308. E aqui embaixo a gente tem uma representabilidade de 19 dígitos, que é 1,2 de menos 1,2 até 10 elevado 4932 até 1,2 até 10 elevado 4932, certo? Número muito grande, então a gente consegue ver uma diferença significativa aqui entre eles, tudo bem? Qual é o... De novo, a declaração funciona da mesma forma. Se eu quiser declarar um float aqui, eu declaro número, posso chamar A B, C, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então declaro eles. Se eu quiser fazer a leitura desses caras, eu vou fazer a leitura usando os seguintes identificadores. Para eu ler um float, agora tem uma diferençazinha. Eu posso ler em notação científica ou ler em representação decimal, certo? Se eu quiser ler em notação científica, eu coloco o percentil notação científica. Então, é notação científica. E em representação decimal, eu usaria o percentil F. Normalmente a gente lê em representação decimal. Certo? Então aqui colocaria notação científica, notação decimal. Posso colocar também o percentil G. O percentil G, ele lê qualquer uma das duas, tanto faz. Então talvez seja até mais interessante a gente colocar percentil G. Certo? O double é a mesma, similar, mas tem um L na frente, um L minúsculo. Então aqui é a notação científica, aqui é a representação decimal e aqui são ambas. E o long é um L maiúsculo. L maiúsculo, L maiúsculo e L maiúsculo, tudo bem? Isso aqui é para eu fazer a leitura, mas também é para eu fazer, mas também é para eu imprimir. Tipo, para eu imprimir, eu posso colocar F ou G em ambos. Em todos eles, certo? Na verdade, para eu imprimir, tanto o double quanto o float não precisa do L. Basta colocar F ou G, tanto para o double quanto para o float. Já para o long, eu preciso colocar o L. Vamos fazer aqui um exemplozinho. Por exemplo, 156.40. Aqui eu tenho que saber que aqui é com ponto. Então eu tenho que colocar esse ponto 40. Não preciso colocar vírgula, vai dar errado. Então eu tenho que colocar ponto 40. Então eu imprimir aqui. Printf. O número. Qual é o número? O número eu tenho que colocar o identificador, né? Então número tal. Eu vou imprimir das três formas. Então percentil F, percentil
é notação. F é a representação normal, representação decimal normal. O E é a notação científica e o G ele vai escolher a que melhor se agrade. Então ele vai escolher a forma mais compacta entre a notação científica e a representação decimal. Tudo bem? Coloquei aí, agora eu tenho que colocar um número aqui na frente, né? Eu tenho que ter um para cada representação, que é o mesmo número. Certo? Vamos compilar. Então, ele imprimiu 156.399.994. Aqui em representação científica, 1,564 elevado a 2. Seria e duas casinhas, né? Ficaria 156,4. E aqui ele imprimiu 156,4. Pode surgir a seguinte pergunta. Por que ele imprimiu 156.33339 no lugar de ele imprimir 156,4? Por que ele fez isso? O tipo flutuante ele não é capaz de representar qualquer número real com precisão absoluta. Ele tem essa limitação. Então, ele aproxima para frações que satisfaçam a seguinte formulazinha. O valor vai ser igual ao sinal vezes a mantisa vezes 2 vezes o expoente. 2 elevado ao expoente. Então, ele só consegue representar números que estejam dessa forma aqui. Então, ele vai aproximar o número nessa forma. Tudo bem? Essa aproximação é boa o suficiente para praticamente todas as aplicações. No entanto, para algumas aplicações, como aplicações financeiras, por exemplo, que requer uma apuração rigorosa dos valores, a gente não deve utilizar esse tipo flutuante. Talvez seja mais interessante a gente usar inteiro mesmo, né? Converter ele para inteiro e usar inteiro. Como é que eu faço a conversão? Tipo, o número de 2 dígitos eu multiplico por 100. Tudo bem? Tá, eu acho que era isso. Vamos fazer um códigozinho simples aqui pra gente treinar, certo? Então vamos fazer aqui. Vou fazer calcular o volume, calcular a área e o perímetro de um círculo. Então vamos lá, double pi, eu vou precisar do número pi, eu vou colocar ele em 3,141592. 3,141592. Vou colocar. Eu vou precisar das variáveis raio, área e perímetro. Por que eu não inicializei elas? Porque eu vou pedir para o usuário entrar, né? Pedir para o usuário entrar aqui. Printf entre com o valor do raio. Então, entre com o valor do raio. É um double, então como é que eu vou fazer a leitura? Vou fazer a leitura L. Eu quero fazer a leitura decimal mesmo, né? Então, LF. Eu preciso colocar sempre esse E comercial para minhas variáveis. Eu quero ler na variável raio. Tudo bem? Então, tendo o raio, eu consigo fazer meus cálculos. Então, vamos fazer aqui nossos cálculos. A área, qual é a área? A área vai ser π vezes raio ao quadrado. A forma mais rápida de eu fazer raio ao quadrado é multiplicar um pelo outro. Certo? Depois a gente vê como a gente usa as funçõezinhas para melhorar isso aí. Perímetro. Como é o perímetro? É 2 vezes π vezes o raio. Então vai ser 2 vezes π vezes raio. 2.0 porque é um número ponto flutuante. Mas tudo bem. Agora vamos imprimir. Dá um barra N para ele quebrar a primeira linha ali. Quero imprimir o raio, a área e o perímetro. Então vou imprimir aqui raio. Vai ser igual... Eu vou colocar LG. Ok? Para ele escolher qual que vai ser melhor. Raio.
Aí eu quero imprimir a área e o perímetro. Perímetro, área, raio e perímetro. Vou colocar um barra N aqui em cada um. E vamos testar. Certo? Se eu colocar um raio 3.5 aqui, o que é que vai sair, por exemplo? Deu certo? Entre com o valor do raio 3.5. Deu raio 3.5, área 38,4845 e perímetro 21,9911. Tá? O G, como eu falei, ele vai escolher entre notação científica ou decimal. Se eu tivesse colocado o F, eu diria que necessariamente seria todas decimal. Iria dar a mesma resposta, porque ele vai escolher qual dessas? Ele vai escolher a mais compacta. 3.5, mesma coisa. Certo, pessoal? Poderia ainda também, pode ser que eu não queira todas as casas. Se eu quisesse só com 2 casas decimal, como é que eu conseguiria filtrar isso? Poderia colocar aqui, ó, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero. Por exemplo, eu quero só 2 casas decimais. Se fizer isso, eu coloquei isso só no raio, né? Vamos lá, 3.5. Então o raio ficou só com 2 casas decimais. Se eu quisesse para os outros, eu poderia ter colocado para os outros. Tudo bem? Então é isso. Obrigado.